Boa noite a todos. Paz, bem luz aos nossos corações, advindos de Jesus, nosso Mestre amado. A nossa gratidão por estarmos aqui nessa casa. Nós muitas vezes nos apegamos a reclamar, até a se lamentar, como é difícil viver em sociedade, Nossa, não aguento mais, meus amigos de trabalho, Ai, meu Deus, não aguento mais meus vizinhos. E em casa, então, ai, que jogo pega. E nas nossas instituições religiosas, seja elas como for. E muitas vezes a gente se apega, nessas lamentações, nessas reclamações, principalmente em relação ao comportamento do outro. E aí, então, diante disso, nós gostaríamos de trazer apenas duas virtudes para nós, então, estar fazendo uma reflexão nesta noite. A virtude da compreensão e da tolerância. Mas antes da gente aí, segundo André Luiz e segundo Emmanuel, que vai nos direcionar, que vai realmente nos esclarecer a virtude da compreensão e da tolerância, nós queremos então entrar primeiro no serviço. Vamos falar um pouco do serviço. E depois, para encerrar tudo, para abraçar essas virtudes, a humildade. E aí, então nós vamos ver o que a ciência nos fala, e o que o Espiritismo nos esclarece. Então a gente começa lá buscando serviço. O que é o serviço? E é claro, no dicionário da nossa língua portuguesa, o dicionário Aurélio, que é o mais exato, então a gente busca lá o que ele nos esclarece. E a gente vê muito a questão do serviço no Evangelho, até lá no nosso Evangelho, que fora da caridade não há salvação, fora da doação do serviço, não há salvação. E aí o dicionário vem falar para nós, a ciência, explicar que o serviço, ele é um efeito de você se doar de si. E ele também é uma forma da gente exercitar um trabalho e uma atividade. O Espiritismo nos coloca que o serviço é a doação. Então a ciência, podemos dizer que o Espiritismo casa certinho. E o dicionário fala que é isso também. É o ato da gente se doar de si. E aí a gente vai dentro do Evangelho, onde Jesus fala: eu vim para servir e não para ser servido. E mais esclarecimento dentro do nosso Evangelho está lá, que a nossa fé sem obra, ela é morta. Mas por quê? O que tem a ver o serviço com a virtude da compreensão e da tolerância? Porque através da nossa doação, nós podemos exercitar essa atividade, essas virtudes. Podemos nos autoanalisar aquilo que muitas vezes nós julgamos na sociedade, julgamos dentro do nosso lar, julgamos nas nossas instituições, que nós julgamos nos nossos vizinhos. Então o serviço, ele é este exercício. O próprio Cristo, quando diz que veio passar aqui para a nossa humanidade, para se colocar a serviço, ele veio para ensinar e exercitar. Ele nem precisava de exercitar nenhuma atividade, porque todas as virtudes do Mestre eram completo. E aí a gente vem, a gente percebe-se na escolha dos seus apóstolos e dos seus discípulos, homens imperfeitos, homens também que traziam as suas mazelas, No entanto, não foi nenhum discípulo do Cristo e nenhum apóstolo, foi um grande homem, era uma índole impecável, não era. Eles estavam ali para servir e para realmente aprender, assim como nós somos imperfeitos. E Dr. Bezerra nos esclarece: quem de nós, encarnados e desencarnados, podemos nos colocar na condição de perfeitos e sadios? Somos todos a caminho do aprendizado, da evolução moral e espiritual, o objetivo que aqui estamos reencarnados. E Chico fala que o serviço dissipa todo mal e todas as trevas.
Chico estava lá na sua varanda, né, pensando, chega Emmanuel, eu falo, está fazendo, Chico? Estou pensando. Vamos parar de pensar e vamos trabalhar. Vamos exercitar. Vamos nos doar. E quando a gente fala a palavra de doar, né, a doação, né, existem vários tipos de doações que é tão fácil a gente fazer. Né? É muito fácil. Né? Principalmente aquela que a gente doa algo material, algum objeto. E aquela doação que sai daqui. Nos doar mesmo, o nosso interior. Nos doar de melhor que nós temos no nosso interior. E através dessa doação que nós vamos exercitando, né, tantas e tantas virtudes, que vamos realmente aprendendo. Né? E através, né, do trabalho, né, da nossa doação, com certeza, nós vamos nos manter ocupados, né, afastados realmente dos amiguinhos das trevas, né, mas também tendo a oportunidade de aprender, de nos autotransformar e de nos autossuperar. Né? Então nós não estamos encarnados para superar ninguém, estamos para nos autossuperar, né, os nossos defeitos e as nossas imperfeições. Né? Até existe a parábola do bambu e da figueira, aonde diz que o bambu ele consegue viver em toça. Por que ele consegue ali viver naquela sociedade, naquela poça? Porque ele se aprendeu, a planta se educou desde novinha. Ela veio com a consciência que ela era oca, que ela podia se quebrar. Ela veio com a consciência porque ela era oca, as suas raízes tinham que ser firmes. E quando a gente tem essa consciência de nos autotransformar, de nos autossuperar e de nos doar, nós conseguimos viver bem, né, em sociedade. Lá na nossa casa eu falo, né? Está com fome, vai lá fazer sopa, vai se doar realmente o seu tempo. É nessa hora, né, que a gente consegue colocar aquilo em prática. Foi aquilo que nós estudamos na Vale, muito vale. Mas também temos que ter a prática. Porque o Cristo nos disse, né, como a gente falou, que a fé sem obra é morta. Né? O que adianta o saber intelectual, né, se realmente nós não colocarmos esse saber na prática? Né? E a doação, né, ela, como diz aqui, por isso que a gente trouxe a última virtude da humildade para dar a Santo Cristo. O Dr. Bezerra fala, se nós não aprendermos a descer as regiões inferiores de humildade, também um dia não saberemos subir as regiões superiores que levam aos mundos espirituais ao céu. Dr. Bezerra de Menezes. E aí então, a gente vai então para a primeira virtude, né, que é o tema principal da compreensão. O que a ciência nos revela? O que significa compreensão? Então vamos lá. A compreensão ela é uma condição característica ou uma predisposição de cada um. É você ser predisposto ali, vamos dizer, para compreender. E fala que a predisposição é aceitar e respeitar opiniões e comportamentos alheios. É você ter um entendimento. Olha só, compreensão é respeito. Compreensão, né, é você aceitar. E é claro, tem gente, né, que ali ele sofre também, que nem ele se compreende. Ele a si próprio, né, onde precisa realmente, né, se doar para aprender. Tem pessoas que às vezes ele não compreende o outro, né, e acaba também nem a si próprio compreendendo. Né? E aí então a gente vai lá no livro Missionários da Luz, onde André Luiz, através de Chico, vai nos explicar sobre a compreensão. E André Luiz não foge muito, né, da ciência, né? Porque o Espiritismo é isso, essa ciência, né, também, que nos ensina. André Luiz fala a mesma coisa, que a compreensão é aceitar, é você respeitar e se auto também respeitar. Está lá no livro, né, O Missionário da Luz, depois que quiser ficar aí de tarefa, né, para estudar mais, ele vem falar sobre a compreensão. Aí André Luiz coloca também que a compreensão ela é ligada, né, ali o intelectual e o saber de cada um. Por que isso? Porque cada um de nós estamos no processo evolutivo, né? Todos
todos nós estamos, mas cada um está num processo evolutivo, numa condição diferente. Então é aí onde entra o respeito, né? O aceitar. Às vezes a minha condição, né, não é igual a do meu outro irmão. Né? A minha condição, às vezes, né, espiritual da minha caminhada não é igual ao outro. Então isso depende, né, do processo de cada um. E aí André Luiz vem, né, nos esclarecer, né, que a compreensão ela é importante aí a gente entender, né, necessariamente a evolução e a caminhada, né, de cada um. E ter o cuidado ao a gente se expor, principalmente às nossas opiniões, porque cada um possui um conhecimento suficiente de acordo aí com a sua evolução espiritual. E isso não acontecendo, a gente saber respeitar a condição, a caminhada espiritual que cada um se encontra, aonde gera muitos conflitos. E é isso. Porque nós queremos que o outro compreenda as nossas opiniões expostas ali. Mas nunca a gente compreende e tem o entendimento e a compreensão, né, da opinião do outro. Mas o outro é difícil. Se o outro é difícil, cabe eu não compreender. Porque se hoje eu não sou mais uma criatura difícil, né? Que bom, como diz André Luiz, estou numa evolução, numa caminhada espiritual realmente diferente. Estou ali caminhando. E na verdade, todos nós sendo imperfeitos, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, é bem isso. Cada um se encontra numa caminhada diferente espiritual. De acordo ali com o seu intelectual, de acordo com o seu saber. Eu costumo dizer que quem faz palestra é pior ainda. Que tem aí mais responsabilidade, né? Eu olhar lá para a praia, né? Eu nem quero ver, nem me interessa. Realmente, né? Porque nós que estamos aqui falando, né? O primeiro ouvido a ouvir é o teu. O primeiro ouvido, né, a ouvir é o teu. E na verdade cada um é assim, se encontra, né, dentro de uma condição ali diferente. Nem todos possuem, né, o saber que eu tenho. E aí André Luiz fala que essa exposição de opiniões, né, exageradamente, onde causa muitos conflitos. E se a gente analisar, é verdade. Né? Aqui a gente leva lá para o nosso trabalho, leva lá para dentro do nosso ambiente doméstico, entre os nossos vizinhos, né, nas nossas instituições. Né? Porque na verdade não adianta a gente correr. Né? Todos nós estamos nessa caminhada e nós vivemos, né, em sociedade. Nós vamos ter que relacionar um com o outro. É uma troca de aprendizado. Eu vou aprendendo, né, um com o outro, né, esta minha caminhada. Eu vou me doando de uma forma de eu auxiliar o outro de uma forma sadia, de uma forma que ele possa também fazer uma construção na sua caminhada de evolutiva. Porque o nosso maior objetivo que aqui estamos é esse: evoluir moralmente, né, espiritualmente. E infelizmente, né, ou melhor, felizmente, né, aqui ainda é mundo de provas e expiações. Temos muitas coisas a expiar, muitas provas, né? Esse dia falando lá na casa, teve uma trabalhadora que falou assim: nossa, os palestrantes só sabem falar de prova e expiação. Eu falei: ótimo, maravilha. É sinal ainda que nós necessitamos ouvir. Nós estamos necessitados de aprender e ter essa consciência. E é bem isso, né? A doutrina espírita nos ensina nós termos realmente consciência, né? Ser conscientes. O Dr. Bezerra também nos alerta para tomarmos o cuidado para não cair na ignorância humana, que é o maior mal que assola a nossa humanidade. Principalmente a ignorância humana em relação às coisas divinas, ao saber, né? Ali aos estudos que nós temos. Ter compreensão também, entendimento, né, daquilo que nós estamos estudando para a nossa evolução e progresso moral. E muitas vezes os homens se perdem, né, nessa incompreensão, né, sendo às vezes ignorantes
em relação, né, às coisas divinas, às coisas do alto. E aí então André Luiz continua, né, fala também que reclamar compreensão e resultados de criaturas e situação ainda incapacitadas para dar, constitui as exigências mais cruel, a solicitação de recompensas imediatas. É muito bem isso. Então às vezes a gente reclama, né, da compreensão do outro. Às vezes a gente exige que o outro compreenda, que o outro respeite, que o outro nos aceite. E às vezes nós passamos assim uma situação de compreensão, de respeito, a fim de que isso, né, me traz benefícios imediatos. Seria assim uma troca, né, ali de compreensões. O outro tem que me compreender, porque eu te auxilio, né? É eu que te ajudo, né? E aí André Luiz vem falando mais aí, né? E os que auxiliam alguém interessados no reconhecimento, na compreensão, quase sempre permanece de olhos cerrados para os concursos divinos. E se a gente for ver, é bem isso, né, que às vezes nós vivemos numa sociedade, né? Aqueles que às vezes auxiliam por receber algo em troca. Então André Luiz coloca essa personalidade daqueles que auxiliam, né, para ser compreendido, né, para ser aceito, né, para ser ali respeitado, né? Então quando ele fala toda essa compreensão, ela é paga, né, neste interesse, cuidado, porque nós estamos com os olhos cerrados, fechados, principalmente para as coisas divinas, divinas. E é muito assim, às vezes, típico, né, das nossas reações, né? Às vezes ali, né, a gente critica, julga o outro, né, e aí a gente gostamos, né, como diz aquele ditado popular, de tampar o sol com a peneira. Aí a gente vai ali porque eu julguei, né, porque ali eu me alterei, né, eu quis me ostentar um pouquinho, me aparecer um pouquinho. Eu chego, né, e aí falei agora, né? E aí então eu uso ali a troca, né? Eu uso ali o auxílio, né? Então olha, eu vim aqui, né, te ajudar, para que o outro ali me compreenda, me entenda, né, este desequilíbrio emocional e psicológico. Então André Luiz falou, cuidado da gente auxiliar, ao receber algo em troca, principalmente ao exigir que o outro nos aceite e nos respeite. É aquilo que a gente viu, né? Que compreensão, ela é o respeito e a aceitação. E o Espiritismo, né? Ele realmente, ele nos chegou para que nós, né, compreendemos, né? Compreendemos, né, a nossa melhor trajetória aqui na Terra. E a gente percebe que os ensinamentos, né, da nossa doutrina levam a cada um de nós a compreender o ser humano, como ele é diferente um do outro, de acordo com as suas evoluções, de acordo com a sua evolução. E é bem isso. O Espiritismo traz esse esclarecimento para nós, né, da gente compreender que o outro, né, é diferente de nós, né? Nós não somos, né, ali realmente igualzinhos, né? Mas Dr. Bezerra de Menezes coloca também que apesar das nossas diferenças, né, nós esquecemos algo muito salutar e importante, que somos todos irmãos. Não é isso? E eu quero ali que o outro, né, ele seja igual eu. Então ninguém vai ter as atitudes, né, igual a minha, as reações igual a minha. Se eu acho que a reação e o comportamento do outro ele me prejudica, então ao invés de eu cobrar a compreensão dele, que ele me compreenda e que ele me tolere, então faça eu diferente. Passo eu a compreender e respeitar. É como diz André Luiz, que o Espiritismo nos esclarece, nos traz a compreensão que cada um de nós estamos, né, ali numa caminhada evolutiva diferente uns dos outros. E o Dr. Bezerra de Menezes também coloca que nossa caminhada, né, o que nos diferencia isso
é bem isso mesmo, né? As nossas gravidades morais, né? Cada um está numa situação moral, um menos, né? Um mais, né? Outros ainda tentando realmente aprender, outro ali caminhando, né? E quando a gente se depara, né, com o nosso próximo nessa trajetória, cabe nós o que? Nos doar, nos auxiliar, né? E aí a gente começa nos doando, aprendendo a nos doar, colocando em prática, como a gente veio falando sobre o serviço, né? Ali realmente nos doando, nos colocando ali o exercício, né, da compreensão, né? Ali ajudando. E como a gente viu, né, ajudando sempre tomando ali o cuidado para a gente querer ali e exigir que o outro nos compreende, ou que nós ali, tipo assim, pagamos, né, ali para que o outro nos compreenda. E é bem engraçado que a gente vai vendo André Luiz, né, então a gente vai analisando, né, até o nosso Brasil, né, a situação econômica que ele se passa, né. Nós vamos, né, analisando, né, a questão da corrupção, né? Ainda esses dias, conversando na nossa casa, a questão do Brasil, cabe o que nós fazemos? Compreender. Por que cabe nós compreender? Porque se a gente for lá pegar o histórico, né, da fundação do nosso Brasil, no descobrimento dele, já começa a corrupção aí. Já começa aí. No nosso Brasil, a sua descoberta já começa aí, né? Ali, né, os índios ser incompreensivos, né? Eles estavam tomando as terras, estavam levando todas as nossas riquezas. Então a gente começa aí a compreender. Hoje, muitas vezes, a situação que nós nos encontramos é a situação que merecemos, né? Que nada realmente é por acaso. Cabe o que nós fazemos? Vamos xingar, vamos pôr nas redes sociais, né? Vamos fazer piadas, né, nos WhatsApp? Não, vamos rezar, né? Vamos compreender e vamos fazer diferente, né? Começamos as nossas instituições, evangelizar melhor as nossas crianças, os nossos adolescentes, acolher mais os jovens, né? Porque assim estaremos alimentando em nós a fé e a esperança de que um dia lá eles estarão no poder para realmente colocar em prática aquilo que aprendeu de nós. Se nós passamos uma boa compreensão, bom respeito, né, uma boa aceitação, com certeza colocarão em prática, com certeza se doarão, né, para o serviço, né, em prol do próximo e a nação. Então olha como é fácil, olha como o Espiritismo nos esclarece. Não é a gente ficar, né, ali perdendo noite de sono, postando e discutindo tudo isso. Vamos rezar, né? A corrupção está aí, né? A crise econômica está aí. E isso serve, né, o exemplo para a gente levar, né, para a nossa grande escola, que é a nossa família, né, o nosso lar. Não adianta às vezes eu querer compreender o meu vizinho, na minha instituição, no meu trabalho, se ali dentro cabe eu exercer essa atividade, né, no meu ambiente doméstico, da compreensão. Da compreensão. E aí, como diz André Luiz, né, o Espiritismo vem para nós nos ensinar a compreender, né, a compreender que cada um realmente é diferente e que cada um está numa caminhada diferente que a sua. Cada um está. Então cabe o quê? Né? Traduzido o que diz André Luiz e a ciência. Compreensão o quê? É aceitação, é respeitar. Respeitar. E é bem nisso, né, que André Luiz até nos pega, né, diante das opiniões e das colocações. Tome cuidado com o que você vai falar, que você vai gerar conflito. E às vezes que a gente gera, e o que a gente fala, às vezes a gente gera um conflito ali, né, que ali afeta todo mundo. Né? E é bem isso, né, que a gente vê que muitas coisas acontecem. Quantas coisas malditas, né, que a gente vê que geram até morte. Né? Até morte. Então eu tenho que me silenciar. Nem tudo a gente precisa silenciar, mas tem formas, né, da gente argumentar, tem forma da gente expor, usando, né, ali o respeito e a aceitação. Né? A gente sabe muito bem falar, então a gente também sabe muito bem expor ali o nosso respeito, o nosso argumento de uma forma de aceitar e respeitar. E aí André Luiz conclui, né, este texto, né, falando: você queixa-se, azedume,
o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades. Quando tem no seu alcance explicações muito simples e naturais para melhorar a humanidade, urge que não seja para melhorar a humanidade, que continue a proliferação dos conhecimentos espíritas, assim o entendimento entre os homens ficará cada vez melhor. Não seja um menino no entendimento, mas seja então meninos na malícia, no entendimento. Realmente, cabe nós realmente buscar realmente o entendimento. É aquilo que a gente falou, que nos satisfaz a nossa alma, é o progresso moral, né? É a evolução dela espiritual. E como a gente abastece essa nossa alma, esse nosso interior, com o entendimento. E aí a gente vai guardar esse entendimento e levar lá para o túmulo, né? Não, nós vamos colocar a serviço, vamos colocar na prática, vamos exercitar. Olha como o serviço é importante, né? E se a gente for ver o quanto os apóstolos exercitou, né? Olha Paulo de Tarso, a gente vê lá João, Mateus, né? E bem interessante, né? Belíssima prece inicial invocando Maria de Nazaré. Ela foi o maior exemplo de serviço. O maior exemplo, ela compreendeu a todos. Porque aqueles povos um dia gritou: Hosana nas alturas, bendito que vem em nome de Deus, eis o filho de Davi. E se estendiam seus ramos de oliveiras, e se colocava suas roupas e suas vestes para o Cristo passar. E ali um dia estavam no palácio de Pilatos gritando: crucificam, crucificam. E ali eles voltaram para a choupana da casa da Mãe Santíssima, assim como ela ficou conhecida. E nessa choupana ela acolheu os órfãos, as viúvas, os leprosos. Ela acolheu aqueles que gritou um dia Hosana, que acolheu Jesus à entrada triunfal de Jerusalém e também levou para a cruz. Diz ali o espírito milanês, através do Chico, do Dr. Bezerra, a querida Ivone Pereira do Amaral, através do espírito Camilo Branco, Castelo Branco, que a Mãe Santíssima não nos lembrou, que ela nos acolheu, que ela estava ali caldo. Olha a sopa na casa espírita. Maria foi a primeira a fazer sopa. Ela dava caldo. Ela ali tampava aquelas feridas, né, com vinho e azeite, que era o antisséptico da época, né? A gente usa o metiolato, acho que é ultrapassado, né? O metiolato. Agora é Povedine, né? Era o antisséptico, o Povedine da época. Álcool não. Vinho e azeite e lipão. Eles contavam a vida pública de Jesus. Foi a primeira, né, a cumprir naquela materialização, né, ali mediúnica do anjo, né, é a dizereis aqui a servos. Ela compreendeu aquele povo, ela entendeu as mensagens evangélicas expostas por Cristo, né? Ela colocou em prática, né, tudinho aquilo que o Cristo, né, nos ensinou. E nós colocamos em prática tudo que aprendemos na casa espírita. Aproveitamos o serviço para exercitar através da sopa ou através de alguma atividade assistencial, ao invés de julgar e reclamar os defeitos alheios, ao invés de respeitar todas as ações e atitudes do próximo. Colocamos a serviço, se doando verdadeiramente com sentimentos nobres, aproveitando para treinar a virtude do amor também, porque nós não amamos, gente. É lamentável dizer isso. Não amamos também. O único amor ainda sincero que a psicologia, a psiquiatria comprova é o de mãe para com o filho. Porque nós estamos para aprender a amar. A sopa daí, a gente aprende a amar. É fácil para nós pegar aquela criança de simples, desculpa o meu termo, aquela criança que vem sujinha, fedidinha, a gente abraçar, seja bem-vindo. E olhar dentro dos olhinhos dela, catar o pratinho de sopa e entregar na mão dela. Se nós não temos essa capacidade, vamos perder. Maria recebeu a Mãe Santíssima nos seus braços os leprosos. E ela não se
contaminou com a lepra. Mais tarde, então, vem Jesus, né, em forma materializada um leproso, e começa a contar as parábolas do reino, e ali ela então fala: és tu? Ela: sim, minha mãe vindo me buscar. E ali ela desencarna nos braços de Jesus. E neste momento diz Bezerra, o espírito milanês, através das saudosas mãos do Chico, que foi magnífico a paisagem espiritual, porque o céu se abriu e os mundos espirituais desceu na crosta terrestre para fazer caravanas espirituais, acompanhar Jesus junto com a sua mãe. Foi a primeira, com certeza, né, a aprender a virtude da compreensão, da tolerância. E nós podemos colocar muitas virtudes. Tales não sou Maria de Nazaré, não, mas é por isso que aqui nós estamos encarnados, para aprender, para colocar em prática, para levar um pouquinho deste aprendizado, né? A gente começa a ver por aí, né? É claro que a gente não vai chegar aos pés, né, de Jesus, de Maria, né? Mas nós podemos, né, começar realmente a fazer, porque aqui nós estamos, né, repetindo, para evoluir moralmente e espiritualmente. E aí então nós vamos, né, lá para a tolerância. O que a ciência então nos fala sobre a tolerância? A tolerância, ela vem do termo do latim, né? E ela fala, esse termo é tolerare. Acho que é mais ou menos assim, a gente não sei nada de latim. O que quer dizer? Suportar e aceitar. Olha só. Então ela vem do termo lá do latim, que significa suportar e aceitar. Então a tolerância, ela é algo, né, de aceitação. A ciência fala que é algo ali de aceitação. É perante alguma situação, né, aonde aquela situação ela não pode ser ali mudada, aonde ela não pode ser impedida. Tem situações que não pode ser mudada, não pode ser impedida. Então a gente começa então a tolerar, a aceitar. Então ela vem muito desse significado. E a tolerância é uma principal atitude quando a gente se vive em sociedade. A tolerância é tão importante que a ONU, ela instituiu o dia 16 de novembro como Dia Internacional para a Tolerância. É uma virtude. A virtude da tolerância é tão importante que a ONU, no dia 16 de novembro, se comemora o Dia Mundial da, podemos dizer, de suportar, de aceitar. E tolerância é aquilo, né, como diz a explicação da ciência, é algo que você não pode impedir, é algo que você não pode mudar. Você vai sofrer por algo que você não pode mudar, algo ali que não tem como ali você impedir. Né? A gente vê que a morte é uma questão, né, da gente o quê? De aceitação, porque um dia também nós iremos. Então a tolerância, ela tem muito este significado. E aí a gente não vai longe, né? A gente vê um exemplo, né, daquele líder coreano, onde ficou testando diversas, né, ali bombas, né, nucleares, né? Então a gente vê um exemplo, né, de intolerância. E Emmanuel depois vai falar para nós ali o que realmente significa a tolerância. É a primeira coisa que Emmanuel fala, né? E a gente vê, né? E aí a gente vê que agora é algo, né, que já é tarde, não pode se impedir o conflito que ele está ali arrumando, né, o próprio país dele. Né? Então a mensagem que ele nos passa é que ele é uma pessoa intolerante, né, que ele testa mesmo, falou de explosivo, é com ele. E aí então a tolerância, como a gente falou, está lá no livro, né, depois que quiser ficar de tarefa, lá no livro Plantão de Paz, a psicografia do Chico, através de Emmanuel, e Emmanuel abre nos explicando que a tolerância é o caminho de paz. Olha só. Então o caminho da paz é a tolerância. E a gente vê que é bem isso. E principalmente é o caminho para a nossa paz interior. Porque às vezes é para quê, né?
Para que a gente sofreu uma diabetes emocional? Para que a gente sofreu uma ansiedade? Né? Para que, né, eu perder noites de sono? Né? Para que aí, né, eu adquiri uma arritmia cardíaca, que daqui a pouco vai me levar a um infarto? Aí os nossos obsessores vão aplaudir por todas essas reações negativas, né? E aí nós vamos chegar no mundo espiritual, olha o suicida chegando, né? Então para quê, né? Então a tolerância é o caminho da paz, né? Para que eu sofrer com aquilo que às vezes eu não posso mudar, né? Ah, mas o fulano não muda a atitude, muda você, não fica olhando o fulano, né? Deixa um dia que ele vai despertar. Dr. Bezerra fala que um dia, né, ele vai se lembrar que o Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimido, porque o meu fardo é leve, e eu vos aliviarei. Um dia vai apontar, como nós também despertou. Nós nos despertou, não foi de ver a gente estar na casa assim. Para mim foi, gente. Meus pais eram espíritas, eu era carola. Meu pai fazia o evangelho em casa, eu falei: bicho, já vai invocar o demônio? Que eu era. Eu cheguei a ser coordenador diocesano da Diocese de Jales, catequista. E aí então o próprio padre eu vou estar daqui não é teu lugar, não. Não é teu lugar. E aí então, né, aquilo que não vem pelo amor, ele acaba chegando pela dor. Pela dor. E um dia antes do meu pai desencarnar, ele falou assim: um dia você vai compreender e tolerar tudo isso e aceitar tudo isso. E foi dito e feito, né? Então realmente, né, para que nós trazermos, né, para nós uma perturbação? Para que levarmos, né, um irmãozinho, né, ali para dormir conosco, né? Como diz Emmanuel, a tolerância é o caminho da paz. Olha, é uma resposta fantástica para aquilo que o nosso planeta Terra está vivendo. É aquilo que os Estados Unidos entendeu, né? Que aquele líder ali coreano, né? Ele não liga pela paz, né? Então foi essa a mensagem, né, que entendeu. E aí então Emmanuel continua, né? Que diante de criaturas que te entendessem qualquer agressão, conversa com naturalidade. A gente encontra, né? Tanta, né? Minha avó precisava brincar, falar espírito de porco, né? A gente encontra um desses, né? Então, para que diante das agressões nós então vamos agir com uma conversa natural, né? Sem palavras, revide que possam desapontar o intelector. O que adianta, né, diante de uma agressão, né, ali a gente revidar? Para quê? Para quê? Se a gente não consegue ter limite nas palavras, então vamos silenciar. Diz o Chico: o silêncio é uma prece, né? E o silêncio, na verdade, desmorona, né? Aquele agressor está ali, você silencia, né? Que no fim ali até acaba a confusão, né? A confusão. Porque às vezes o orgulho, né, ele é tanto, né? Uma pessoa não aceita ainda, às vezes, nem o silêncio, aí ela te questiona. Aí você responde com naturalidade. Você coloca o caminho, a tolerância, que é o caminho da paz, pronto. Aí parece que tudo vai ficar calmo, né? E aí Emmanuel continua, né, nos explicando: nos empecilhos da existência, tolera os obstáculos sem rebeldia, e eles te sairão facilmente, serão facilmente removidos. E é bem isso, né? A gente não consegue compreender, não consegue tolerar. Porque aqui, como a gente disse, né, gente, a gente vai ficar escutando isso até a gente realmente aprender e ter a consciência que é mundo de provas e expiações, que durante a nossa caminhada vai ter os empecilhos, vai ter os obstáculos, né? E como eu disse, né, para que adquirimos uma diabetes emocional, para que adquirimos aí um ataque cardíaco, para que, né, adquirir uma ansiedade, né, se encher, né, ali de psicotrópicos, para quê? Quanto mais a gente tolera, compreende e aceita, diz Emmanuel, que mais fáceis serão para ser removidos dos nossos caminhos. E pode ver quando você sofre com aquela coisa, parece que é aí que mais que demora para você ali resolver aquilo. Quanto mais ali você ali se remói com aquilo, parece que aquilo parece que já te acumula. Né?
Então tudo isso a gente se resolve um dia de cada vez, um dia após o outro. Aqui na atividade da sopa não tem como a gente lavar 40, 30 pratos de uma vez, porque a gente vai ficar nervoso, mas se vai haver uma compreensão, uma intolerância, nós vamos quebrar tudo, né? Então a gente se lava um prato de cada vez com cuidado, né? Para não quebrar, para a gente não se cortar, para que não estar ao nosso lado na cozinha, se cortar e ser prejudicado. E ainda para não termos o prejuízo, né, a lei de arcar com 30 pratos. Então pode ver um de cada vez. Assim são os nossos obstáculos, assim são, né, os empecilhos que a nossa existência vai nos colocar muitas vezes como prova e como expiação. Assim são. E quando nós aceitamos, toleramos, serão fáceis aí de ser removidos. No serviço profissional, aqui Emmanuel fala para nós, né? No serviço profissional, suporta com paciência o colega difícil. E aos poucos, você vem observando que a calma e a prudência, ele mesmo transformará para melhor as próprias disposições. É bem isso, né? Com calma, com paciência, você suporta. E ali com o tempo, né? Olha ali você colocando através da sua doação do serviço em prática, que com o tempo, né, aquela criatura vai perceber, né? Vai falar, nossa, né, como ele é tão calmo, né? Que paciência. Aí a pessoa mesmo acaba percebendo, ela acaba te compreendendo e sendo tolerante, você acaba até passando um aprendizado para ela, você acaba até contribuindo para a existência e a elevação espiritual dela. Não é porque que adianta, né, você gritar profissionalmente, não vai gritar, você vai carregar ali o inimigo. Então Emmanuel fala, né, age com paciência, aquele colega difícil, né, aquele patrão difícil, né, aquela patroa difícil. Eu tenho, né? E quem tem comércio sabe, né? Eu tenho comércio mesmo, quando dá vontade de pegar um pelo pescoço. E aí a gente usa, né, a virtude da paciência, da tolerância, né? E às vezes com as nossas atitudes o outro acaba entendendo, acaba realmente nos compreendendo, sem ali a gente mascarar uma falsa compreensão e uma falsa tolerância. A gente ainda acaba ajudando ainda, olha. Às vezes, sem querer auxiliar, nós acabamos auxiliando e contribuindo para com ele, né? Com ali o crivo da paciência. Lá na casa eu tinha mania só de observar, não falar nada. Aí uma vez, gente, espiritualmente, eu levei o colchão de ouro. Eu falei assim, você não pode ficar silenciando, tem como falar. Né? Use, né, a paciência, use a calma, né? Use as boas palavras, porque o dia que você desencarnar, você vai responder pelas vidas de cada um deles, e principalmente daqueles que você não orientou, porque estão no seu caminho para receber as suas orientações, o seu aprendizado. Eu falei, vixe, Maria, não tapa de perigo. E é bem assim. Tem como, né, a gente usar a paciência, usar a naturalidade para falar com as pessoas, né? Com as pessoas. Tem como a gente usar, lembrar dessa virtude da compreensão e da tolerância. E se a gente for ligar essas virtudes, né? Olha só, se a gente colocarmos em prática, né, na nossa sociedade, nos nossos ambientes profissionais, no nosso ambiente doméstico, que lá é o principal lugar que eu tenho que colocar, nas nossas instituições religiosas. Quando eu digo instituição religiosa, independente da placa, olha como a compreensão e a tolerância, né, faria a diferença. E a gente percebe que a ciência realmente anda ali de mão dadas com o Espiritismo. Só muda ali as palavras, né? O Espiritismo ainda nos dá aqui, gente, de mão beijada, né, numa bandeja de prata, tudinho esses ensinamentos. Está lá no livro Missionários da Luz, está lá no livro Recanto de Paz. E aí Emmanuel fala em família, tolera o parente difícil, tolera a sogra, é brincadeira, gente, tolera. Menos simpáticos, e com teus exemplos de abnegação, você conquistará todos eles com a bênção da simpatia. Às vezes aquele parente, né, difícil, né, aquela prima,
A gente falou sogra porque virou moda agora, né? A piada, né? Então tolera, né? Emmanuel que coloca, né? Tolera, né? Com simpatia. Os teus exemplos, né? Você sendo uma pessoa de abnegação, você vai conquistar aí a simpatia deles. No trânsito, né? Isso pega todo mundo, né? No trânsito público, não passes recebidos aos palavrões que alguém te dirija, e você evitará discussões de consequências imprevisíveis. Perfeito. Esses outros fecham, né? A gente solta aquela palavra linda, belíssima, né? Da nossa boca, né? E aí Emmanuel fala, então você poderia ter aí, né? Se poupado, né, de algo aí de imprevisto, né? Poupado ali, né, de uma briga, né, de até uma morte. Poupado. E a gente vê bem isso, né? Essa intolerância, essa incompreensão, né, realmente, né, no trânsito. Isso serve muito para mim também, gente. Às vezes eu estou indo, né, lá na nossa casa, ela é uma avenida até chegar lá, e às vezes a gente vai, um fecha sempre, todo mundo dá seta aí de lá. Eu falo, gente, aí o que adianta ir para casa até chegar ali? Se soltou o vento, milhares de palavras lindas e belíssimas. Então é fácil a gente treinar, né? Trocar aqui alguns palavrões, ou nem dar bolas e apelos por esses palavrões, porque às vezes a gente também erra. Eu tenho um defeito muito grande, né, Fernando? Não dou certo, gente. E quando o outro não dá, eu xingo. Olha só, você viu como a gente é? É bem isso mesmo que a gente está aprendendo aqui nesta noite. É bem isso. Às vezes aquilo que às vezes a gente cobra muito no outro, podemos ter certeza. Vamos trazer um espelho para a nossa fronte e vamos observar que aquilo que está em nós, Deus. Imagina que eu falo como eu faço com fulano faz. Às vezes você não faz, mas dentro da tua caixa preta, do teu interior, você às vezes tem a vontade de fazer. Você tem o desejo, só que quando o outro revela aquilo, né? Aí você se assusta, você critica, você julga, porque é uma vontade que está ali. Aí é o orgulho que aciona a nossa vaidade, né? É onde a gente desce a terra. Pode ver aquilo que a gente mais critica, que a mais a gente julga, né? Que mais incomoda, né? Aquilo que o outro mais te incomoda é o que está dentro de nós. É o que nós fazemos ou o que nós escondemos. Nós escondemos ali. Por que escondemos? Porque às vezes nós temos a vontade, não temos a coragem. Ou às vezes eu faço as escondidas. É bem isso. Então a gente traz, né, estes espelhos para a nossa frente, né? E isso os obsessores adoram. Uma pessoa incompreensível, intolerante, eles adoram. Porque é fácil de manipulá-las. É fácil de dirigi-las, né? É fácil das trevas te usar para eles quererem o que eles quiserem. É fácil. E a última, né? Nos aborrecimentos e provações que te surgem, que vai surgir muitas, né, para nós todos, isso é muito bom, que vai nos ensinar, né? A cada dia suporta com humildade, a humildade para encerrar, as ocorrências sucessíveis de ferir-te, e a tolerância de te fará a trilha de acesso à felicidade. Olha só, a tolerância é uma trilha para a nossa felicidade. De vez que aceitarás todos os companheiros do mundo na condição de filhos de Deus e de nossos próprios irmãos. Realmente é bem isso, né? Então quando a gente passa realmente a aceitar e ver o outro, que ele é também um filho de Deus, que ele é também o meu irmão, né? A gente, então com certeza conseguirá trilhar bem a trilha, né, da felicidade, ou melhor, trilhar bem os caminhos que vai um dia nos levar aos mundos superiores. A explicação da tolerância está lá, né, no livro Plantão de Paz por Emmanuel. E para encerrando, antes da gente se encerrar com a humildade, certa vez, numa determinada religião, um dos seus membros chegou ao líder daquela religião e disse: estou saindo da tua igreja. Ele falou: mas por quê? Aqui as pessoas fofocam, aqui as pessoas criticam, aqui as pessoas julgam, né?
Aqui as pessoas é intolerantes, é incompreensíveis, fala mal da roupa, fala mal de todo mundo. Eu estou saindo daqui, não quero isso para mim não. Ele falou: meu irmão, antes de você sair, eu vou te pedir para você fazer a última coisa, e aí eu vou deixar então você partir. E aí então ele falou assim: pega este copo com água e você me dá 3 voltas em volta aqui ao templo, nessa igreja. Observa bem, não deixa durante as tuas voltas você derrubar algumas gotinhas de água. E aquele membro fez isso. Chegou então, deu as 3 voltas e ele trouxe o copo com água para aquele líder religioso. E ali então aquele líder olhou e falou: que bom, né? Você cumpriu bem a tua tarefa, né? Não derrubei nenhuma água, o senhor está vendo? Ele falou assim: você quer sair ainda? Ele falou: quero. Então eu vou te explicar o porquê das voltas com o copo com água. Quando você dava as voltas com o copo d'água, você viu alguém fofocando? Não. Você viu alguém julgando? Ele falou: não. Você viu alguém criticando? Não. Você viu alguém praticando a intolerância contigo? Ele falou: não. Você viu alguém sendo incompreensível? Não. Você viu alguém falando mal do outro? Ele falou: não. Ele falou: exatamente. Sabe por quê? Porque durante a volta você estava focado no copo com água para ela não cair. E durante o teu trabalho aqui na nossa igreja, você não estava focado em Jesus e nem nos seus ensinamentos e nem nas atividades. Porque se você estivesse focado, você não enxergaria esses outros apelos negativos à sua volta. E é bem isso. Quando nós focamos e direcionamos o nosso objetivo de aqui reencarnados, quando nós focamos em Jesus, quando focamos no serviço e no nosso melhoramento, não temos tempo para ver nada disso. Aí nós só temos tempo para compreender e tolerar. E aí nós vamos lá para a humildade. Isso nos pega muito. Humildade, gente, ele vem do equilíbrio de cada um. Olha só, humildade é equilíbrio. Então, humildade, a ciência nos resume que é assim. Eu achei magnífico, só resumir bem. Que a humildade, a pessoa equilibrada, ela não busca honras para si, ela não busca mérito, ela não busca ostentar. Então a ciência nos explica que humildade é ter um conceito equilibrado de si mesmo, sem buscar honras para si mesmo, sem se achar, como diz os adolescentes, né? Sem a gente se exaltar. Então uma pessoa humilde, ela não busca honrarias para ela não se exalta. No entanto, Cristo disse, né? Os humilhados serão exaltados. Então a pessoa humilde, aqui a gente anda simples, né? A gente falou: eu vou, né, hoje, né, trabalhar na sopa de chinelinho de dedo, né, olha, né? Não é isso, né? Isso já é orgulho, já é vaidade para mim, né? Então humildade é você não honrar, não é você andar simples, né? Não é só porque, né, você julga que aqueles que vêm na sopa são assistidos, que você vai lá simples. Cuidado não julgarmos que são assistidos, porque Dr. Bezerra de Menezes nos revela que todos nós na casa espírita somos assistidos. Aquela pessoa que tem o cadastro assistencial, ela não é assistida. Nós também somos assistidos. Sabe por quê? Porque todos nós somos carentes de alguma coisa. Às vezes nós não somos carentes da sopa financeiramente, mas às vezes nós somos carentes no aprendizado, no abraço, no melhor acolhimento. Todos nós temos as nossas carências emocionais no nosso interior. Todos nós. Dr. Bezerra de Menezes é magnífico, né? Que doutrina bendita e maravilhosa que nos deixa esse grande médico na nossa crosta terrestre, para nos deixar todas essas orientações. E todas essas orientações, Dr. Bezerra de Menezes, eu pego lá no site, tá, gente, da Federação Espírita Brasileira, no site lá da FEB. Tá? Tem bastante documentários gratuitos, né?
e para a gente nos enriquecer aí moralmente, espiritualmente. Não é só WhatsApp, não. Que salva, viu? Uma brincadeirinha. Então, gente, todos nós somos assistidos porque temos alguma carência de alguma coisa, né? Alguma coisa. Aqueles que às vezes são carentes, né? Na fome, na sopa, no alimento, né? Ele vai nos ser ali, né? Um irmão que vai nos dar a oportunidade da gente situar melhor para ele, para a gente aprender. E às vezes a gente vai, ou às vezes ele está ali para realmente, né, nos ensinar. E na sopa a gente aprende muito, né, a compreensão, a tolerância. Então, humildade, né, não é a gente ostentar, ter honras, né, só para nós, né, se achar. Né? A humildade, né, ela não é ali, como a gente comentou, você andar simples, às vezes até mal arrumado, né? Ah, eu tenho que ser humilde. Né? Lá o nosso espelho da casa é a Dona Benedita Fernandes, né? Então aí eu falo, então, né, cuidado, né? A Dona Benedita às vezes tinha o hábito, né, de andar com seus vestidos de chitões arrebentados. Né? Então não é bem isso, né? Mas é você ali não ter mérito em nada. Não é você ali, como diz, né, ter honra somente para você. E a gente vê que muitos buscam isso, né? Às vezes existe uma baixa autoestima da pessoa, que ela busca muito ali a ostentação, honrarias para ela. E a humildade, ela é o contrário do orgulho. Olha só, é o contrário, é o oposto. Orgulho não combina com humildade. Por isso que o Espiritismo, né, nos esclarece, nos faz compreender e estudar muito do orgulho, porque ela é ali o contrário. E existe até um texto bíblico que fala, né, a pessoa humilde agrada a Deus, porque consiste em conhecer as suas próprias limitações e fraqueza e agir conforme a sua consciência. E que nós então tenhamos, né, a humildade, a tolerância, a compreensão e a disposição de servir como teve Jesus e sua mãe Maria Santíssima. E que ela e este mestre maravilhoso possa nos ajudar sempre na nossa perseverança nesta caminhada, neste nosso globo terrestre, mesmo sendo de provas e expiações, é um planeta magnífico e maravilhoso que nos serve para evoluirmos, para nos doarmos e para sempre nos colocarmos a serviço, principalmente do bem, a fim de que as nossas chagas do nosso ontem sejam cicatrizadas. E que o Mestre não nos abençoe somente hoje, mas por todo sempre. Muita paz a todos.